Ora, e então o Valdir Cónigo agiu bem, agiu mal? O MPLA agiu bem, agiu mal? Qual é a tua leitura, Isidro? Olha, Sr. Vitor, a leitura que eu faço disso é simples. Primeiro, o poder cansa. O poder cansa. E eu começo assim. Por que o poder cansa? Porque de tanto você está aí, depois você perde a sensibilidade. Principalmente quando a sua orientação passa a ser a manutenção do poder. Daí é que o poder cansa. Então, eu queria dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Valdir Cónigo, ele esteve muito bem, a partir do momento que ele se manifesta, quando ele começa a ver que as coisas não estão a correr bem, ele manifesta-se. E isso aqui nós devíamos ver como um sinal. Portanto, ele esqueceu do lugar em que ele se encontra. O MPLA é um partido extremamente fechado. E eu costumo dizer que o MPLA já não faz política há muito tempo. O MPLA, se tu perguntas aos militantes do MPLA qual é a linha ideológica do partido, ninguém vai conseguir explicar em condições. Vão dar muita volta, mas não vão falar nada com nada. Mas, no entanto, eu consigo ver quais são os eixos atuais que se apoiam os indivíduos ligados ao MPLA. Os eixos são proteger o líder, proteger as decisões do líder e proteger o partido, e a bandeira, e etc, e esses símbolos, está a entender? Quer dizer, isso não é política, isso é uma noção de gangue. Isso é uma noção de gangue, quer dizer, os partidos saíram de independentistas para partidos de gangstarismo, partidos de banditismo. Estás a entender? É isso que eu vejo no MPLA hoje em dia. Então, do Valdir Cónigo, esperava-se basicamente que ele fosse expulso. Fosse expulso porque por causa das orientações do partido. Significa que toda a gente que se encontra no partido, esse chefe de poderes que é delegado à figura presidencial, tanto do país como do próprio partido, acaba por fazer com que os indivíduos sejam reféns da vontade também do próprio João Lourenço. O que significa que as pessoas, porque por isso é que eu disse, chamei a princípio a atenção, a questão que nós temos de olhar para a burguesia. A burguesia é um nome peculiar para essa classe média que vai se construir por via da fermentação e dilatação da pobreza e agudização dos problemas sociais, que perante esse processo conseguem acumular riqueza. Então, essa é a burguesia. Essa não pode ser tida como classe média, porque a classe média vem do trabalho e das oportunidades que o Estado confere. Já a burguesia, ela vem do processo de pilhagem do próprio Estado. Ok? Então, essa burguesia, todos aqueles indivíduos ligados ao MPLA, ao Comitê Central, o Bureau Político e etc., toda essa gente é refém no fim do dia do MPLA, por causa dos benefícios. Eles são reféns, inclusive, do João Lourenço, porque o chefe de poderes que o João Lourenço hoje tem lhe permite diagnosticar e arrancar os indivíduos da pobreza, okay, da riqueza, e atirá-los para a pobreza ou lhes meter perpetuamente na miséria. Por quê? Porque o MPLA também configura um antro de crimes. Por isso é que nós vemos que os indivíduos que não estão alinhados com a agenda do partido, automaticamente determinados portais começam a veicular notícias de casos de corrupção que envolvem esses indivíduos, porque o MPLA é um antro de crime. Significa que todo indivíduo que está aí dentro já cometeu crimes de lesar o património público, e há dossiês que são guardados pelos serviços de inteligência do Estado quando esse indivíduo se desalinha daquilo que é o interesse do partido ou da agenda do presidente da República, automaticamente começam a lhe empurrar o quê? Começam a lhe empurrar essas documentações todas, acabam por empurrar como é que eu digo, Vitor, ajuda-me só, faz favor, começa a lhe empurrar. Quer dizer, arranjar pretextos, né? Pois, para além dos pretextos, esses documentos a nível judicial. Yeah. Pois, processos judiciais, sim, é isso mesmo, Hélio, muito obrigado. Começam já a surgir os processos nas redes sociais, começam a surgir processos em determinados portais, em determinadas páginas, etc., para exporem já aquele indivíduo, para automaticamente ele ir para a boca do povo, porque o MPLA, por si só, ele não tem capacidade de usar a justiça, mesmo que a justiça é controlada e serve o partido, mas não conseguem usar sem primeiro influenciar a opinião pública. Então, o indivíduo que sai por fora do alinhamento, ele automaticamente é exposto. E quem tem o dossiê de todo o indivíduo do MPLA, digo isso sem medo de errar, o CINSE tem dossiê de todos os indivíduos, até o indivíduo que roubou só uma colher ou um garfo, também tem algo que está aí à espera dele. A qualquer momento, se esse indivíduo sair da linha, esse indivíduo, se o próprio Gino Carneiro conseguiram trazer-lhe um processo que roubou brinquedos, ok? Brinquedos.
Não estamos a falar ainda de outras coisas, porque aquilo foi o princípio. Aquilo foi o princípio por quê? Porque os gabinetes em que o Higino Carneiro passou, com certeza que andou a tirar muito do Estado, aí, a fazer muito desvio de dinheiros e a levar o Estado em muitos milhões de dólares. Mas lhe trazem ainda essa questão dos brinquedos para lhe mandar um sinal. Para dizer, epa, aqui nós temos mais informações que podem te meter em maus lençóis. Então, ou seja, no fim do dia... Acho que o grande problema do Valdir Cônego foi, muito para além dele ter trazido questões que revelaram um atropelo brutal ao estatuto do partido e a pretensão dele de também de candidatar-se a presidente do partido e, se for o caso, chegar a presidente da República. Esses foram os motivos, sendo esses foram os motivos centrais. Vitor, vamos só ver bem aqui, esses foram os motivos centrais. Primeiro é que o Valdir, quando faz essa de 360 graus, para apontar diretamente os vícios da liderança e aquilo para o caminho que o MPLA começava a enveredar, isso já foi uma ameaça ao João Lourenço. O João Lourenço é um indivíduo muito inseguro e ele, qualquer coisa, mexe logo com ele. Então, mexe com ele de tal forma que ele está a usar nesse momento o Valdir como um exemplo e está a mandar também uma mensagem para outros membros do MPLA. O que o MPLA faz nunca é de forma isolada, é sempre a mensagem para o coletivo. O MPLA já está a mandar para o coletivo que quem também tentar mijar fora do pinico, desculpem-me lá a expressão, quem mijar fora do pinico também vai ter o mesmo caminho do Valdir Cônego. É justamente isso. Então, achas que o Valdir Cônego sai de cabeça erguida perante aquilo que foi defendendo ao longo desses tempos todos? Não, claro, e eu vou dizer mais. Há muita desinformação a nível das redes sociais. Começa-se a dizer, não, o Valdir, ele pediu desculpas, ele chorou, pediu desculpas. Não, temos que ser aqui um bocadinho mais coeso. Quero dizer que na quarta-feira, em princípio, na próxima semana, em princípio, na próxima semana vou ter Valdir Cônego em estúdio para conversar sobre essa Muito bem, mas vamos só ver aqui. O que o Valdir fez foi simplesmente dizer, quando o João Lourenço diz, não, você chamou-me de ditador e etc., foi simplesmente dizer, epa, se eu lhe ofendi, atenção, vê como é que ele fala, se eu lhe ofendi, peço desculpas como eu peço desculpas a um pai. Isso é normal. Quer dizer, se você está se sentir ofendido porque eu te chamei de ditador, eu me desculpo, mas não estou a me desculpar por aquilo que você representa que me faz chegar a essa conclusão. Ok? São coisas diferentes. É o relacionamento do indivíduo e o relacionamento com o líder político, são coisas diferentes. Ele está a dizer que, eu me desculpo, se o senhor se sentiu magoado com isso, eu me desculpo. Mas agora, o serviço que a gente conhece bem que o MPLA tem de envenenar a sociedade, já está ele ficou a chorar, pediu desculpas e não sei o quê, e estão a usar isso para quê? Para matar o capital político, porque o indivíduo como Valdir Cônego, que teve a coragem de enveredar pelo caminho que ele enveredou, lógico que ao sair ele conserva já capital político, mas o MPLA está a fazer uma propaganda de contra-informação para destruir essa pretensão, para destruir esse capital político, trazendo a perspectiva de que ele fez críticas sem substância nenhuma e com muita leviandade, para matar também o capital político que existe no Valdir Cônego. E é isso que eu digo. Não, que eu só rapidamente, é isso que eu digo. O MPLA é uma estrutura muito organizada na questão do assassinato de caráter dos indivíduos. Porque, inclusive, a ex-mulher do Valdir Cônego é que foi usada para anunciar a expulsão do Valdir Cônego em plena TV Zimbo. Quer dizer, o MPLA é um partido que devia se rever profundamente. Nós temos que olhar para esse partido, nós não temos que olhar só para o MPLA com os problemas que ele está a deixar em Angola agora. Nós temos que olhar para os problemas mentais, porque a nossa sociedade hoje, a sociedade que nós temos hoje, é um fruto do impacto das políticas do MPLA no tecido social. Nós temos uma sociedade hoje de prostitutas, de bandidos, de delinquentes, pessoas que estão muito viradas a futilidades e etc. Isso tudo faz parte dos impactos do comportamento político do MPLA na esfera social. Só para passarmos agora para um outro tema, aliás, antes pedir um comentário breve, se o Hélio entender fazer, relativamente a uma posição destas de um partido com um de seu militante. Eu não sei, não me lembro ter ouvido algum dia o MPLA ter expulso algum militante. Aliás, o MPLA, nós sabemos quando determinados militantes de um partido, por causa da UNITA, se desvinculam, fazem uma propaganda brutal na televisão. Mas nós sabemos também que há
militantes do MPLA que se desvinculam do MPLA e vão para a UNITA e vão para outros partidos, mas isso, claro, não é falado nem tão pouco mais ou menos. Ora, Isidro, uma pergunta rápida para uma resposta muito rápida. Achas que o MPLA vai ter em 2026 múltiplas candidaturas? Valdir está fora do jogo. Olha só, o MPLA está a fazer o trabalho de casa. O MPLA já conseguiu ameaçar aí um adversário de peso como o Higino Carneiro, que nesse momento está sim entre o vai e não vai. E o MPLA, se tiver múltiplas candidaturas, vão ser candidaturas arranjadas, porque o MPLA nesse momento ele precisa de fazer muitas simulações para tentar normalizar o que se passa dentro do próprio partido, porque o MPLA não está a conseguir esconder que o partido está mal. Não está a conseguir também esconder o descontentamento que existe no interior do partido com relação à gestão de João Lourenço, à administração de João Lourenço. Então o MPLA pode até simular candidaturas, pode simular com indivíduos que vão ser preparados para tal, vão preparar aí, escreva isso, Vitor, escreva isso que eu te estou a dizer. O MPLA vai fugir dessa questão das múltiplas candidaturas, ok? Metendo indivíduos da sua conveniência para simular, só mesmo para simular essa ideia de que a democracia interna no partido e etc. E para poder também acabar por pôr a última pedra por cima do funeral do Valdir Cônego, ok? Porque com certeza isso vai ser já a pedra por cima do funeral. É tipo dizer, epá, ele atrapalhou-se, mas nós aqui, ele era só esperar que o tempo dele ia chegar. Estás a ver? Mas vamos fazer um